tarde. Vou começar a falar desde agora, porque senão depois sobe o vídeo para o YouTube e aí fica sem a gente tá conversando, sem falar nada, né? Vamos aguardar aqui o pessoal entrar. Mais uma live da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Bernardo do Campo. É um grande prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês. Doutora Ingrid, sempre uma das primeiras a entrar. Boa tarde, doutora. Doutora Sandra. Nossa, vocês estão me vendo? Porque aqui pra mim... Ah, voltou. Tudo bem? Boa tarde, doutora Cristina. Doutora Estela. Vimur, eu não sei quem é. Às vezes eu saio cobrando o pessoal por aí. Poxa, você não acompanha? Não, eu acompanho sim. É que eu entro com o nome X. Aí acabo que eu não sei identificar quem que é. Quem que é Vimur? Não sei dizer. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. O doutor Rafael já está aguardando para poder entrar. Vocês estão ouvindo bem? Ah, faz na pós na IPD. Ah, doutora Vanessa? Que bom, faz pós comigo lá. Estamos lá em toda segunda e quarta, doutora Thelma. Toda segunda e quarta fazendo pós lá com o doutor Tartucci. Tivemos aula com a doutora Giselda essa semana. Doutora Silvana, tudo bem? Ai, que bom, ainda bem, porque essa hora eu fico com medo de fazer a live por conta de ser muita gente, né? Doutor Fabiano, Leite, Patrícia, o pessoal tá entrando, doutora Leila. Eu vou sempre dando um aceno assim, que é para o pessoal ver que eu tô acompanhando. Gente, se preparem, hein? Semana que vem começa o curso do Dr. Maia sobre planejamento sucessório. São 4 aulas, terça e quinta. Conto aí com todo mundo. Um curso fantástico, sem contar que a didática do Dr. Maia, né? Parece que ele abre a cabecinha da gente assim e põe dentro da cabeça da gente as coisas, né? Então... é realmente imperdível, né, Cris? Doutora Ribeiro. Esperar aqui o doutor Rose. Tudo bem, querida? Hoje vamos falar sobre esse assunto super diferente, né? Estamos aí tentando soluções para que a gente possa ter outros caminhos, né? Porque tá difícil as ações de alimento a gente conseguir executar esses devedores. E o Dr. Rafael vem exatamente com uma solução, não para execução, mas para que as crianças não fiquem aí desamparadas. Doutora Nicole, tudo bem? Dr. Maia é sensacional, com certeza, né? Cadê ele? Eu pedi para ele dar uns 2, 3 minutinhos, mas já ele entra, gente. Só um segundinho. Nathani, Rebelo, Nicole, Valéria. Bom, semana que vem nós temos dia 29, né? A nossa 10ª reunião. Nós vamos ter a doutora Rita de Araújo, que vai estar falando sobre o olhar para o idoso nessa época de pandemia. Bastante interessante, porque ela vem também com umas outras visões, umas visões novas aí, sobre a questão do idoso, né? Ela é presidente da comissão de idoso lá da OAB do Ipiranga. E terça e quinta teremos o curso. Então vamos ter uma semana bem cheia com a comissão de família e sucessões.
Esperar o doutor Rafael, que eu... Ah, entrou agora. Doutor Rafael. Tudo bem, doutor? O senhor pode solicitar? Aí, visualizando. Aguardando o doutor Rafael entrar. Doutora Andréia, querida, tudo bem? Doutor Rafael, como vai? Ei, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Que Tudo bom, um bem. prazer muito grande recebê-lo aqui na Comissão de Direito de Família, Sessões da OAB de São Bernardo. Muito obrigado, prazer meu Sempre também nos enorme. vimos nos congressos do IBDFAM, mas agora é a primeira vez que podemos aí trabalhar juntos. Muito bom. Tenho assistido muitas lives suas, acompanhado seu trabalho. Parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido, doutor. A comissão realmente fica muito honrada de receber o senhor aqui. Obrigado, grande honra o convite que vocês me fizeram e eu aceitei na mesma hora. Seria uma honra estar aí, né? Mas já que não podemos fisicamente, então pelo menos por aqui eu estou aí também. Que bom. Sinta-se abraçado, doutor. Obrigado, igualmente. Obrigada. Bom, como a gente já tá aí com 6 minutos de live, eu sei que você tem bastante. Posso chamar de você, né? Porque você é muito novo, não precisa ser senhor. Tem bastante coisa para falar, para explicar para a gente, e eu estou explicando para o pessoal que a ideia é realmente trazer algumas soluções novas para que as crianças não fiquem desamparadas como a gente vem presenciando, acompanhando já há muito tempo, né? É um assunto assim que traz bastante questionamento, e quando eu comecei a ler o seu artigo no início, eu falei, não, mas isso é impossível. Mas aí, com as suas explicações, a gente acaba vendo que existem possibilidades realmente, lógico que algumas dúvidas. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, doutor. O doutor Rafael Camon Rangel, ele é mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo, é doutor pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em Processo Civil, autor de livros e artigos e juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Doutor, fica à vontade, passa a palavra e que seja uma live excelente. Já agradeci, vou reiterar o convite, o agradecimento, obrigado. É uma honra falar para o pessoal daí, claro, para o Brasil todo, mas especialmente para a sua comissão, né? É o seguinte, a gente está vendo agora, mais do que nunca, como que, né, ninguém imaginaria acontecer o que está acontecendo, é claro, mas como acontece e impacta todos os setores, e nós do direito somos imediatamente impactados, especialmente nós do direito das famílias, né? Então a gente viu aí, veio a lei do regime emergencial aí, proibindo o aprisionamento. Bom, como é que a pessoa, né, nesse momento, sem emprego, sem uma renda, digamos aí, o provedor da família, e sem a maior ameaça que existe para ele pagar, vai honrar com a obrigação? Olha, quanto à ameaça ou não, para mim, eu escrevo em vários artigos que eu não sou o maior partidário do mundo do modelo da prisão civil hoje no Brasil. Tá? Eu vou explicar tudinho por que aqui. Mas o problema disso tudo é que o credor não recebe. Ele já não recebe bem com a prisão, mas tudo bem. A gente vai falar daqui a pouco de um ditado popular que tem, que é muito comum. No regime emergencial já está difícil receber por causa, né, talvez o próprio provedor esteja passando dificuldades. E claro que não tem como um cenário mandar para trás das grades uma pessoa num momento como esse por uma dívida, por mais que seja alimentar. Então, o que é o problema no Brasil? Então, olha só, eu vou começar falando primeiro os motivos pelos quais eu acredito que nós precisamos urgentemente de um debate sobre a viabilidade da prisão civil nos modelos em que ela está sendo usada no Brasil hoje. Na sequência, e paralelamente, é claro, esse debate pode ser mantido. Aqui vai ser na sequência vias alternativas ao uso da prisão, mesmo ela sendo mantida no sistema, e a gente debate o fundo. Então vamos começar pela prisão. Pessoal, antes de tudo, o devedor tem que pagar. Eu não estou aqui para inocentar devedor e muito menos para vilanizar, né, o credor. Porque o credor é o verdadeiro necessitado e o devedor entrou na situação de inadimplência porque ele quis, teoricamente, tirando aquela situação que ele não pode mesmo ser preso, ele não pode mesmo pagar, porque ele está absolutamente sem condição. Agora, do contrário, ele tem que pagar. É claro, é uma dívida. E do outro lado, especialmente se não é só, a gente não confunde, não interliga as duas coisas, direito das famílias e direitos indisponíveis.
alimentos e incapazes, tá? Não há necessariamente a sobreposição dessas figuras. A gente tem direito das famílias, em que a gente fala de direitos disponíveis. Ora, a coisa linda da autonomia privada, a senhora, eu, somos adultos, somos casados, não temos filhos ou temos filhos maiores, queremos nos dissolver a união, por que tem que ficar o Ministério Público falando, não, continua casado? Ora, nós somos adultos, tem autonomia privada, é um direito disponível, apesar de ser dentro do direito das famílias. Então são figuras que não se confundem. Agora, também existem direitos indisponíveis dentro do direito das famílias. É claro, especialmente os ligados aos incapazes e às pessoas, às vezes, hipervulneráveis. Alimentos, idem. Existem alimentos entre capazes. Existem alimentos em que um homem adulto, 30 anos, está pedindo alimentos para uma mulher, que de repente casou com ele por ser mais velha, ou de repente casou com ele por ser mais nova, e de repente tem mais dinheiro nessa situação. Tem homem pedindo contra homem em reunião homoafetiva, enfim. E tem também incapazes. Então, quando eu falo homem, mulher, eu falo assim, pessoas adultas e capazes. E claro, deixando claro que não tem gênero, não tem sexo, é a vida, né, das famílias, do cotidiano, ele é a vida corrida, né? São pessoas como nós, todos nós somos membros de uma família. Mas não precisa necessariamente acoplar as ideias. Ah, incapaz é uma criancinha que está precisando de alimentos. Não, não necessariamente. Muitas vezes é, mas não há essa necessidade, é claro que não. Então, deixando bem claro isso, que tem direito das famílias disponível e indisponível, claro, execução de alimentos movidos por capazes e movidos por incapazes, a gente vê o seguinte, existe o credor, sempre ele tem que ser, no fiel da balança, tem que pender para o lado dele, porque ele está com crédito a receber. Cabe a este que assumiu a obrigação, ora, é uma obrigação contra ele, o devedor que está no outro lado da balança, honrar com a obrigação. É claro que tem. Ele é o devedor nessa equação. Quando o credor ainda é credor e cumula a condição de incapaz, ou hipervulnerável, ou vulnerável nessa situação, a gente pode botar aí o idoso, a gente pode botar aí uma pessoa adulta, mas com alguma doença incapacitante, ou um incapaz por idade. 3 tipos de pessoas que são credores, é claro que o fiel da balança tem que pesar ainda mais pro lado deles. Porque além de ser credor, é lógico, ele já é o sujeito ativo dessa relação, porque o devedor é o sujeito passivo, tem que suportar, e óbvio, tem que honrar a obrigação. Quando é incapaz, por razões óbvias, né, ou vulneráveis, é claro que tem muito mais necessidade, muito mais, assim, obrigação do próprio sistema assegurar o recebimento do crédito por ele. Até aí, tranquilo. O nosso sistema, como todos nós sabemos, amparado na nossa Constituição Federal, que desde muito tempo admite o aprisionamento civil, as pessoas usam o aprisionamento civil. Ótimo, está na Constituição. O Brasil aderiu a uma convenção interamericana, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, chamada de Pacto de São José da Costa Rica também, porque foi assinada lá, foi confeccionada lá no encontro que teve lá. Então, por essa convenção, o que acontece? Está assim previsto no texto da convenção. Não é admitida a prisão civil por dívida, vírgula, exceto do devedor de alimentos. E a gente sabia que cabia também contra o depositário infiel. Não é? Beleza. E a gente vem aplicando esse modelo. É muito comum, inclusive, a gente ouvir nas ruas, né, na padaria, nas conversas assim, extra-fórum, o seguinte: prende o devedor de alimentos que o dinheiro aparece. Já ouviu, né? Não é como eu já fui advogado. Na verdade, a gente presencia isso, né? Na maioria das vezes. Mas eu desafio o seu público aqui, ó. Juliana Maioli que entrou, quem mais? Ó, Cristiana.1004, minha aluna lá na UERJ, Raquel Vasconcelos, minha prima praticamente, ó, Matheus, Carla Aguiar, a falar o seguinte: a Sandra é 100% de certeza que vai prender e vai pagar? Não. Vamos ver o que a pessoa responde. Não é. Não é, claro que não é 100% de certeza. Não pode ser 100% de certeza, não é? Não tem como. É, pela experiência, a gente sabe que na maioria das vezes, mas existem casos que realmente não adianta. Então, a gente pode... Ele pode ficar na cadeia. Eu já fui advogado na época e tem um amigo na época minha, era amigo meu, você inverteu, acho, o seu vídeo aí. Tem um amigo meu que ele preferiu ficar atrás das grades. Por milhares de razões da cabeça dele lá, ele preferiu cumprir a prisão. Lembrando que não é pena, tá? Não é pena de jeito nenhum, não é cumprir pena, né? Ele cumpriu a prisão, a medida, né? É uma medida. Exatamente, ela é uma medida coercitiva. De índole civil, é claro, né? Então, beleza. A gente tem esse cenário no Brasil, esse ditado amparando, moldando comportamentos, essa crença de que prendeu paga. Até aí tudo bem.
está previsto na Constituição. Só que a gente se depara com alguns problemas na prática. Como diria o falecido Geomir Betting, aquele jornalista, ele falava assim, na prática a teoria é outra. Né? Então, quando chega na prática, a coisa muda. A gente tem no Brasil o Supremo Tribunal Federal falando já há um tempo, as prisões brasileiras, ou o nosso sistema penitenciário, está num estado inconstitucional de coisas. Imagina, ações públicas são declaratórias de inconstitucionalidade, ações civis públicas, direto contra os estados, para falar o quê? Remaneja, faz uma reforma. O presídio não pode ser assim. Só que a gente enxerga isso o quê? Na esfera criminal. Pensando o seguinte, quem está na prisão é um criminoso. Não é um nome assim que a gente pode usar? Quem pratica crime é criminoso. Muito embora eu faço todas as ressalvas aqui, tá? Eu não sou penalista e posso estar cometendo um desvio que é, né, um uso inapropriado de certos termos. Porque eles podem estar chamando a pessoa, não sei, de apenado, não sei, de condenado, né? Então eu estou fazendo essa ressalva aqui. Então eu não sou a pessoa mais autorizada do mundo a falar sobre direito penal. Mas a gente vê que cadeia a gente associa direto a, né, egresso do sistema criminal. Aquela pessoa que praticou um crime e por isso está suportando uma pena, uma prisão sanção, não é? É aquela porque você cometeu. Então, quando você comete, porque por uma represália, porque você vai preso. A prisão civil, ela não tem nada disso. A prisão civil, você não está preso por quê? Né? A gente usa o para quê, né? Você está preso para que você cumpra, não é porque você praticou um crime. Cometeu um crime. Então, para quê? Mas olha que incoerência. No Brasil, se você for colocar um devedor de alimentos atrás das grades, que é, em regra, né, uma medida prevista pelo sistema penal de índole punitivo, você tem que recorrer ao sistema civil. Porque se você condenar, primeiro, você processar um pai ou uma mãe, ou quem quer que seja, por um abandono material, que é o crime equivalente, configura no penal a figura típica, equivalente a na figura civil, na seara civil, a dívida alimentar não paga, né? O inadimplemento voluntário e inexcusável. No civil, é o devedor de alimentos, que pode ser aquele sujeito que vai suportar a prisão civil, a medida coercitiva, pelo não pagamento. No crime, ele seria o praticante do crime de abandono material, que está previsto no artigo 244 do Código Penal. Só que o regime de cumprimento de pena lá é o regime aberto, que não vai ninguém para a cadeia. Além disso, o limite de pena e a forma como a qual ele é cumprido possivelmente promoveria uma substituição da pena por medida, né, medida de prestação de serviço à comunidade, né, uma medida de não a penalização. Então, veja, tentar processar no crime, pouco provável que ele vá para a cadeia, mesmo ele respondendo a um processo penal, com ampla defesa, contraditório, e sendo condenado. E aí sim, tendo uma prisão, teoricamente, prisão-pena. Por quê? Né? Porque lá no crime, por quê? O civil é mais eficiente. Só que você fala assim, ok, é eficiente, a gente olhando, mas dá um mal-estar na cabeça do estudioso. Fala assim, não é possível que o sistema civil de direito seja mais grave do que o sistema penal. Não é à toa que a gente, né, prende as pessoas. O sistema penal é a última ratio, é aquele mais grave. É justamente para os crimes mais graves. Você, de repente, jogar um papel assim no ar e ele cair no chão, pode ser um ilícito civil, pode ser um problema num jardim, pode ir para a casa de uma pessoa, a pessoa ficar com raiva de você, mas não representa um crime. Né? O sistema penal não se preocupa com um fato tão superficial como esse. Mas, mesmo assim, o nosso sistema criminal é mais brando do que o sistema civil para o devedor de alimentos, o que já dá uma incoerência na cabeça da pessoa. Além disso, na maior das boas vontades, o CPC cometeu equívocos gravíssimos no momento de elaborar o texto normativo. Você vê que o 528, artigo 528 do CPC, salvo engano é o parágrafo 7º, ele fala assim, o devedor não se exime da pena se cumpri-la. Perdão, ele não se exime da dívida se cumprir a pena. Não se exime da dívida se cumprir a pena. Mas olha o termo, pena. O legislador, o CPC... totalmente equivocado, né? Usa o termo pena, não é legal isso aí. E outra coisa, ele bota regime. Será cumprido em regime fechado. Quando a gente sabe de cor e salteado que a palavra regime é proveniente do sistema do processo penal para aplicação e cumprimento de uma pena crime. A gente já viu que a prisão civil não é uma pena civil. No civil a gente também tem pena.
A gente tem sanção. A multa por litigância de má-fé, ela é uma sanção. Ela é aplicada porque você escondeu bens na execução, porque você está agindo por litigância de má-fé, mentindo, distorcendo a verdade, não é? Escondendo provas. Na verdade, houve uma mistura aí, né? Usando os termos. É horrível, horrível. Se você pensar que o legislador comete erros assim, é ruim. Então, enfim, a gente tem incoerências no sistema. Um sistema penal que é mais brando do que um civil. Um sistema penal nosso que faz o quê? Quando você é proveniente do sistema penal mesmo, condenado por uma sentença penal transitada e julgado, e você vai cumprir pena no estabelecimento que ele não seja adequado, você cumpre no regime mais brando, súmula 56 do STF, súmula vinculante. Pede a progressão. Também tem a súmula 26, que quando você é condenado por hediondo, você pode progredir de regime. Súmula 26 e súmula 56. O devedor de prisão ele vai para um regime fechado, devedor de alimentos, perdão. Ele vai preso no regime fechado, ele não progride, e se ele tem direito a um estabelecimento mais brando, que é, no caso está na LEP, a Lei de Execução Penal fala, a prisão civil será cumprida em estabelecimento adequado. Mas no Brasil, ele é cumprido possivelmente na penitenciária. Nem sei se é ala diferente, às vezes fica na cozinha. Então, assim, todos esses fatores, olha, eu não estou santificando o devedor, não. Mas é incoerente um sistema em que as nossas prisões foram declaradas pelo STF como vivenciando um sistema inconstitucional de coisas, de tão irregulares Sim. que elas são. Um sistema penal assegura direitos mesmo a condenados, e quem sou eu para falar se eles têm esse direito ou não? Só que quando chega do lado de cá do civil, é uma zona, e aí entra a minha maior crítica. Não é o uso da teoria da prisão civil, como diria o Geomir Betting. É que na hora que ela é aplicada, na prática, a teoria é outra. Ele é jogado, ele não tem praticamente direito nenhum assegurado. É um absurdo o que acontece. Decisões, a gente vê assim, o STF fala o seguinte, o STJ fala o seguinte, e tudo isso eu estou falando como anterior ao plano, e a gente vai chegar lá no plano, a gente vai chegar no fundo, a gente vai chegar em tudo isso. Mas só para a gente situar o pessoal, se não é o momento da gente pensar em alternativas. Isso tudo eu estou falando do lado do devedor, tá? Então o STJ fala o seguinte, olha, a dívida de um mês ou uma prestação, que é o melhor, né? Porque não é, a periodicidade não é necessariamente mensal, né? Então ele fala assim, a dívida de um mês, uma prestação, pode levar ao aprisionamento. O STJ não fala isso? Sim. Já a partir da primeira... A partir da primeira você já pode prender. Mas por quanto tempo? O STJ não faz esse paralelo. Então acontece que devedores de um mês ficam presos 3. Não é um cenário que o civilista acha absurdo. Não é um cenário que os tribunais achem absurdo. Ele deve 1, porque ele não fica 1. Ele deve 2, porque ele não fica 2. Sabe por quê? Porque senão aquele que deve 3 e o que deve 1 vão ser colocados na mesma situação. Tem um exemplo. E o que deve 15, 20, como muitas também vezes não pode bater de 3 meses. Não tem sentido uma aplicação assim. Nós do direito, entenda uma coisa, eu vou falar 10 vezes a mesma coisa, mas eu vou continuar falando. Talvez 11 ou mais. Eu não estou santificando o devedor não, tá, pessoal? Eu estou primando por uma aplicação coerente. Mas tá? que também, em tese, né, doutora, ainda que seja realmente um devedor que não tem condições, também acaba sendo injusto e não vai resolver. E se ele tiver condições, veja, o criminoso sai da cadeia, comete outro crime, não é certeza que ele não vai cometer. Você prende ele fica lá na cadeia, preso, cometeu um homicídio, por exemplo. Quem garante que ele vai sair dali e não vai comer? É impossível. É impossível. Então, se ele for, você pode fazer o quê? Ele é reincidente e tal. No processo civil, aconteceria o quê? Ele está devendo, é multa, ele está devendo, né, no caso. Ele volta a não pagar de propósito, se ele tem condições, processa ele no crime. Tá o dolo, não é? A má-fé do cível equivale à figura do dolo, ao elemento subjetivo do dolo no crime, que é o que precisa para aplicar. Agora, eu nunca vi um crime de abandono material sendo processado. Não sei se vocês aí já viram. Não. Já viram? Nunca. Já tá vendo? tentei até fazer boletim de ocorrência, o delegado falou, doutora, pelo amor de Deus, processa lá no cível. Tá vendo? Por que não? Se o devedor é tão assim, ruim quanto dizem, ele tá devendo, processa ele no crime. Ele é um criminoso, aí sim, ele está praticando um crime contra a família dele. E eu não estou defendendo que lá no crime seja A ou B. O crime que sabe o que vai fazer com ele.
Eu só acho, o que eu estou chamando a atenção do pessoal, isso é como o nosso sistema é incoerente. E pega mal para mim, pega mal para a senhora, pega mal para quem está vendo a gente, que é estudioso do direito, e vê um sistema que é incoerente. Imagina como seria incoerente se a gente tivesse isso também na hipoteca, se a gente tivesse isso também na administração pública, se a gente tivesse isso também na citação, em outras figuras do processo civil, em outras medidas. Imagina se uma astraente, ela fosse, continuando podendo ser, daquele jeito que já foi um dia, você não ligou a linha telefônica, multa de 1 milhão. Aí a pessoa não instala a linha telefônica, com 2 dias dá 5, 3, 10 milhões e o STJ não pudesse reduzir isso. Não entregou uma geladeira, a multa é de 40 mil. Poxa, uma geladeira custa 1.000. Então é melhor eu fechar a porta da minha casa para a empresa não vir entregar. Tem que entregar? Tem. Mas convenhamos, uma multa não pode ser superior ao próprio bem. Por isso que o STJ reduziu, em caso de não assinatura de plano, não entrega de fornecimento de linha telefônica, não entrega de produto eletrônico ou eletrodoméstico, as multas estavam tão altas que estava valendo a pena para o devedor, para o credor não receber mais. Ele teve que equilibrar. Queira ou não, a gente goste ou não, torça o nariz ou não, são opções sistêmicas. A democracia exige que isso aconteça. Então, quando a gente faz, e eu estou falando do lado do devedor, uma situação como essa, colocando um devedor numa situação dessa, a gente está ferindo alguns princípios. A gente está ofendendo uma dignidade humana ao mandar pessoas assim. E no crime está também? Bom, quem sou eu para falar do crime? Mas eles estão conseguindo vários avanços. Nós do cível não enxergamos isso. Você defender uma situação como essa que eu venho falando há anos, as pessoas às vezes falam, mas e o credor que está do outro lado? Calma. Eu estou te falando outras situações, processa por crime de abandono material, aplica multa, o novo CPC vem com uma série de medidas aí, multa alta, juros progressivos, apreensão de CNH, enfim, uma série de fatores. A prisão civil está prevista, pode ser usada? Eu não sou favorável, em teoria, eu não estou em vara de família atualmente para dizer se eu aplicaria ou não, então eu também nem estaria falando se eu tivesse, né? Agora, cabe a cada um aplicar ou não, a previsão está lá na Constituição. Eu só não vejo como mais ela durar muito tempo num país. E agora eu entro na questão do fundo, para depois eu falar da situação do credor, que tem tudo a ver. Já falei do lado do devedor. Como a gente fazendo isso pode repercutir negativamente para o Brasil perante a comunidade internacional? A própria incoerência sistêmica, né? Como eu falei aqui, acho que ficou bem claro. Né? Sim. Como um sistema de índole punitiva pode ser mais leve de um que não tem intenção de punir, e por aí vai. E uma situação que o pessoal está comentando aqui é que assim, o devedor ele é acionado com uma prestação, mas até ele ser citado alguma coisa, acaba que já são 4, 5 a mais. Né? E isso vai perdurando, que às vezes acaba se tornando impagável. Você pode perceber uma coisa. Quando eu comecei, igual quando você falou assim comigo, posso chamar de você, né? Por favor. Posso, né? Então, quando você falou assim, quando eu li, Rafael, eu falei, esse negócio não vai dar certo. Após você ficou com uma raiva, tipo assim, quem é esse cara que tá falando isso? Só que depois eu te falo que eu falo sobre esse assunto há um tempo. Na primeira vez que eu fui expor, quando eu conheci o fundo, eu fui contra. Eu não sei se esse fundo aqui no Brasil seria o ideal. Depois eu comecei a falar, falei, peraí. E aí eu entro já no fundo. O que é o fundo, pessoal? Itália, Espanha, Alemanha, França, Bélgica e Portugal, entre outros países da Europa, não prendem. Por quê? Eu falei no início, a Convenção Interamericana, que se aplica às Américas, fala não é cabível a dívida do devedor, vírgula, salvo do devedor de alimentos, e tinha também o depositário infiel. Lá na Europa, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, não é cabível a prisão civil por dívida, ponto final. Acabou. Entendi. Não tem exceções. E você acha que o devedor irlandês não deve para o filho? Deve. Você acha que o devedor português... É claro que ele deve. O ser humano é igual, independentemente da nacionalidade dele. Mas, o que esses fundos falaram? Botar a cara para cadeia. O que a Alemanha vai achar de mim, Portugal, se eu fico mandando devedores para a cadeia? Será que não é um modelo meio estranho? Será que eu não teria que pensar também no credor? Será que eu não teria que pensar em equipar minha cadeia, afinal civil, a gente não está mais na época da barbárie, para mandar um devedor para um antro de prisão? Será que eu não teria que conhecer e construir celas especiais, presídios especiais? Beleza, chega, fundiu minha cabeça. Prefiro uma coisa, o governo paga. O governo paga. Aí a pessoa pode falar assim, poxa, mas aí é o pior que a gente queria. Por quê? Vai ser um caráter assistencial, o governo, né?
paga, o devedor fala... Mais um gasto. Né? Mais um gasto. E o devedor que deve, em primeiro lugar, fala agora que eu não vou pagar mesmo. Porque o Estado está ali pagando, mas aí vem a grande surpresa. Era uma dessas perguntas que eu ia fazer. É essa grande inteligência que eu acho do fundo português. Os devedores lá também devem. O sistema criminal lá também tem o crime de abandono material. Eu sugiro a leitura de um texto que eu escrevi, tá antes do fundo. Eu escrevi um texto, está na revista do IBDFAN, eu até mando para quem quiser aqui. A prisão civil em perspectiva comparatista e o que podemos aprender com isso. Saiu na revista do IBDFAN, né, deve ter uns 2 anos, e eu faço um apanhado de vários países do mundo falando do sistema civil e penal, até chegar na ideia do fundo, e depois eu aprimorei a ideia do fundo e escrevi aquele texto que está disponível no perfil do IBDFAN, né, não é na revista. Então, o que aconteceu nesse texto lá que eu escrevi da prisão civil em perspectiva comparatista? Quem quiser, só falar aqui que eu mando. Me manda direct depois. Eu quero, depois você me manda. Você vai ver que os sistemas é basicamente isso, mas é claro que lá está mais bem trabalhado. Os sistemas, eles continuam prevendo o crime de pai, ou quem quer que seja, não pagar alimentos para o filho. No crime. E esse aí pode mandar para cadeia ou não, variando de cada país. No civil, jamais. Não tem. A Europa abandonou. E aí já é o meu primeiro pensamento. Eu falei, será que não mistura as coisas, né? Mantém o abandono, mas no civil... Não existe se prender uma pessoa por dívida. Não existe mais. Só alguns países fazem isso. No mundo inteiro, poucos países... Se a gente comparar Estados Unidos, não vale. Porque nos Estados Unidos tem um modelo completamente diferente. Eles optaram por isso, completamente diferente. Agora, a Europa Ocidental não prende. Não, a opção. Não, vamos aprender. A Convenção Europeia fala que é proibido, como é que você vai prender? Entendeu? Por que é proibido? Porque não queremos misturar as coisas. Nós não estamos mais no tempo da... Por que a tortura é proibida? Durante muito tempo a tortura era aceita e as pessoas confessavam sobre tortura. Mas não existe mais. São opções sistêmicas. Por que a mulher não é inferior ao homem? E no passado era como se fosse, estava na lei. Porque são opções sistêmicas. É claro que não, a gente tem que ir para frente. Por que não se prende por dívida? Porque não se prende pessoas por dívida. Você tem um sistema de recebimento de dívida eficaz, mas não sob pena de aprisionamento, ou pena, entre aspas, sob a medida de aprisionamento. Por que não? Porque isso retorno à barbárie. Mas no Brasil a gente ainda tem. Beleza. E eu estava com essa ideia no começo, mesmo achando muita incoerência entre a prisão civil e o sistema criminal, eu achava que o fundo era ilusório no Brasil. Aí eu fui ler mais a fundo sobre o fundo. Né? Então, eu descobri isso que eu vou começar a falar aqui agora. Esses países perceberam isso e falaram, quer saber? Se eu pagar para a criança, e aí lembrando aquilo que eu falei no início, não é só criança. Ex-mulher, ex-marido, filho grande, tudo recebe. Pode sair mais barato do que um aprisionamento. Em termos sistêmicos, porque a gente não vai ter essa incoerência que tem no Brasil. Eu estou falando assim, como se fosse eles pensando, né? Em termos de direito internacional, a gente não passa o vexame de ter as nossas cadeias meio ruins e a gente ainda mandar uma pessoa que é um devedor para lá. Em termos humanitários, a gente ganha porque a gente evoluiu. A gente não está mais na época da masmorra. Uhum. E em termos econômicos, eu vou pedir licença para a gente voltar para o Brasil. As pessoas que defendem o aprisionamento, e inclusive, lamentavelmente, eu respeito, mas não concordo, com o posicionamento do STJ que fala 1 mês já pode prender, porque eu já fui advogado e já fui juiz em que eu homologuei acordos em que o devedor se comprometeu a pagar coisa que equivalia a menos de 10% do salário mínimo. Sabe por quê? Porque era a situação que ele tinha. E sabe por quê? Porque o credor aceitou receber. E sabe por quê? O Estado não pode falar assim, não, aqui eu só homologo acima de R$500. Então, homologava qualquer coisa. Você já deve ter visto aí 300, R$400, que menos que nem é tão pouco, né? No dia a dia, R$400 de pensão por mês. Não é tão baixo para a realidade brasileira. Dependendo, né? Especialmente para a Defensoria Pública, não é? Defensoria Pública tem um acordo de 400 por mês, eu acho que é luxo, né? É sempre muito para quem paga e pouco para quem recebe, né? Sim. Aí vamos lá. As pessoas que às vezes defendem a prisão, e até assim, o STJ, com todo respeito, 1 mês já prende. A prisão civil não é grátis, não, pessoal. Você aprender a CNH de alguém é grátis. Você inserir bloqueio no SPC, Serasa, é grátis. Você ordenar uma penhora é baratinho. A prisão, sabe quanto custa? R$2.000 em média no Brasil. A gente não tem dados específicos da prisão civil, porque a prisão civil é um não tema no Brasil. Tirando eu escrever e um ou outro aí, quase ninguém escreve, ninguém aborda esse tema.
a prisão civil é um não tema. Mesmo a prisão penal, a questão dos gastos dela eram tão ruins, a questão era tão ruim há pouco tempo, que o TCU fez uma auditoria e puxou a orelha dos estados. Porque tinha estado que não sabia nem quanto custava. Sabe por quê? Porque quem gere isso é um fundo. Olha a palavrinha fundo entrando no nosso debate aqui. Ó. É o fundo, ele chama FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional. É um fundo criado pelo governo e que ele faz o repasse para construção, reforma, melhoria, alimentação, tudo isso de presídio. Tudo. Então, por que custa cerca de R$2.000? Mensais, né, doutor? Mensais. Por pessoa. Segurança, claro, câmera, vigilante, armado, colete, é caro, alimentação, vestuário, limpeza, a própria construção do imóvel e com reforma do estabelecimento. Isso não é barato. Então, se você pega numa realidade em que um credor tem que receber R$80, o devedor deve esses 80. Um mês que ele fica em dívida, prende-se. O Estado, através do FUNPEN, tem um gasto de R$2.000 por mês. Se a gente não fizer aquela matemática que no início a gente falou que não é coerente, um mês de dívida, 3 meses de prisão, a gente vai ter para uma dívida de R$80 uma medida coercitiva de R$6.000. Então, digamos que ele deve olha só essa matemática, deve foi citado, entrou na justiça até ser citado 2 meses. Foi citado, apresentou justificativa 4 meses. A justificativa é negada, 5 meses até analisar e prende ele por 3. 8 meses. Se a dívida for R$100 por mês, R$800 ao final de todo esse processo, né? 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. 100 vezes 8, R$800. Só esses 3 meses aqui custaram R$6.000 ao Estado. Então, para justificar que 8 meses, né, de dívida de R$6.000, teria que ser o quê? Mais de R$500 por mês, R$600 de dívida. Não é? Para 6 vezes 8, 48, ainda não teria chegado. Seria, eu acho que 7 ou 8 meses. De R$800, perdão. Teria que ser R$800, 8 vezes 8 dá quanto? Dá 64, mais ou menos aí. 64, né? Então é R$500, 8 vezes 5, né? Alguma coisa assim. Então, assim, 8 vezes 7, eu acho, seria, né? 800 vezes 7 vezes, perdão, 700 vezes 8 meses, né? Isso, péssimo em matemática, já deu para ver, né? Então seria pensão de R$700, mais ou menos, por 8 meses, equivaleria aos 6.000. Então, fazendo esse parênteses que eu falei, vamos voltar para o Brasil, a pensão não é grátis. Perdão, a prisão civil não é grátis. Então, o que esses sistemas pensaram? Que tal, então, se em vez de eu aprisionar, que claro tem gasto, de eu ter aquele déficit de direitos humanos, como tudo aquilo que eu falei, a gente faz o seguinte, repassa para a criança. Ou para o credor, não importa se é criança ou não. Repassa. Então, vamos voltar para o Brasil, para depois a gente voltar para a Europa. Nesse meu exemplo de R$100, o Estado pagaria 100, 100, 100, 100, 100, 100 e iria pagando. Ok? Até aí. R$100, R$100, R$100. Quando fosse uma dívida maior, repassaria. Não teria o problema, né, de ter esse descompensação aí, descompensada com a prisão. Só que não pagaria em excesso. Lembra que no nosso exemplo de R$100 foi gasto 6.000 para pagar uma dívida que àquela altura estava em 800. Beleza? Só que aí a gente vem em 2 debates. Uns falam assim, tá, mas ele não vai ficar preso para sempre, então não vai ser 2.000 para sempre, porque ele vai ser solto. E nesse período, aí eu volto, por exemplo, primeiro, se o Estado pagar, é certo que a criança recebe. Agora a gente tem certeza, não tem? Você lembra que eu comecei falando contigo? Prende que paga. Sim. Aí não prendeu, não pagou. Mas você dá certeza que ele pagaria? Não, porque não é certeza que a criança vai receber. Ele pode ficar preso. Só que, no fundo, é certeza de recebimento. Tá, aí o Estado brasileiro vai ter que assistir uma pessoa, financiar? Vamos voltar para a Europa. Qual foi a grande sacada do fundo, especialmente do fundo português? O fundo paga, mas o fundo se subroga no crédito. Olha que ideia. Quando ele se subroga no crédito, ele vai atrás do devedor. Ora, vão 1000 questionamentos surgindo na nossa cabeça. Ah, Rafael, mas então o filho e o pai, de propósito, eu estou falando filho e pai, porque é a figura mais comum. Pode ser filho e mãe, filha e mãe, ex-marido. Credor e devedor podem se conluiar e falar assim,
tira, eu, devedor, tira dos meus ombros, coloca para o Estado pagar, tá numa boa. Pode ser crime uma figura como essa, não é? A pessoa se conluiar para fraudar o fundo, a gente pode pensar numa figura como um crime e coibir esse tipo de comportamento. Outra coisa, quem disse que o fundo vai receber de volta tudo? Quem disse que assim não teremos uma natureza 100% assistencial? Afinal, na teoria, como diria Joel Bettig, a prática é diferente. Na teoria, o fundo se subroga. E com isso pode ir atrás do devedor. Só que na prática, se o devedor não tiver dinheiro... Bom, vamos lá. O que em Portugal eles fazem? Não é uma lei que está criando o fundo? É uma lei. A lei criou isso porque a Convenção Europeia de Direitos Humanos não permite prisão. Então eles fizeram uma lei e criaram um fundo. Ora, o legislador pode fazer muita coisa, não pode? O legislador pode, por exemplo, como fez lá, falar assim, o crédito que o Estado tem, depois que ele paga a dívida para o credor, crédito que ele tem, porque ele se subroga, para ele cobrar o devedor, é imprescritível. Entendi. Olha que importância. O devedor Entendi. é garotão, pai da criança. Eu estou vilanizando o homem de propósito. Mas depois eu vou vilanizar a mulher também. Vilanizando o homem de propósito. Ele não paga, porque ele não quer. Beleza, o Estado vai pagar. O Estado cobra dele, ele não tem grana, ele está desempregado, beleza. O Estado vai prender, não pode prender nem quando era um crédito alimentar. Agora não é mais alimentar, porque o Estado se subrogou. O Estado espera. Esse sujeito chega aos 60, 70, ele bate as portas do Estado. E fala o quê? Estou querendo me aposentar. O Estado fala, ó, quem está aqui? Né? Olha quem está aqui. Você tem direito a se aposentar, mas você está me devendo tantos mil euros durante todo este tempo que eu venho sustentando o teu filho. E agora você vai ter a sua aposentadoria, mas eu vou reter da sua aposentadoria um percentual para me recobrar. Veja isso. A pessoa sofre um acidente de trabalho e ela tem direito de receber. Mesma coisa. A pessoa tem um fundo qualquer, um FGTS, alguma coisa para receber do Estado. Retém. Sem falar o direito de cobrança, normal. O Estado entra cobrando. As medidas típicas normais, né? Lá em Portugal, dados seguros apontam que tem anos que eles conseguem recuperar até 50%. O que é um valor alto. Agora eu vou pegar essa ideia toda e vou transplantar para o Brasil. A gente já sabe a essa altura que a figura do devedor, ele deve, ele tem que pagar. Muitas vezes ele se coloca em estado de inadimplemento que ele quis, mas a gente viu do outro lado. A gente tem um déficit sistêmico, porque o sistema é incoerente, penal e civil. A gente tem um déficit humanitário, porque as nossas prisões estão em sistema inconstitucional, em estado inconstitucional de coisas. A gente tem um déficit humanitário, não é muito legal. A gente tem um déficit internacional, porque no Brasil ainda prende por prisão. E a gente tem um déficit econômico. Porque cada prisão no Brasil a 2 mil, 2 mil, 2 mil, mesmo nesse sistema que a gente tem, de uma dívida só, de um mês, uma prestação, já manda para prisão por 3, sem nenhum pensamento assim, poxa, mas isso não está muito justo. Que tal se ele ficasse 1? 2, que tal se ele ficasse 2? E 3 em diante ele ficasse 3. Porque a gente não está pontos ao fala de fazer isso, né? 1 fica 3. O que deve 10 fica 3 também. Não tem muito sentido eu te coagir por uma medida, como um exemplo que eu sempre menciono. A gente tem, por exemplo, um barzinho de esquina em que vão lá no final de semana, que só abre sexta e sábado, 3 pessoas lá, bebe uma birita, bebe uma cervejinha, vai ao banheiro e esse banheiro não está ligado à rede pública de esgoto. E por isso o xixi, os dejetos daquela pessoa ali vai e pega um córrego da região e mata ali 3 lambaris que estão ali dentro, naquele pequeno córrego. Pensa nesse cenário. Outro cenário, uma empresa gigante mineradora não cuida adequadamente como deveria cuidar de um muro de contenção. Esse muro desaba, vaza todos aqueles dejetos e matam comunidades, matam pessoas, destrói o sistema ecológico para sempre de certas regiões. Esses 2 cenários. O Ministério Público entra com uma ação civil pública preventiva. Falando assim, juiz, fala para o João do bar e fala para essa empresa, ambos, fazerem o que tem que fazer, ou seja, construírem um muro e ligar o banheiro na rede de esgoto, sob pena pena aqui usado no sentido vulgar, né, deles pagarem multa, até que eles liguem, uma medida coercitiva. Para a grande mineradora, multa de R$100 por dia. Para o barzinho, 1,5 milhão por dia. Você quebrou o barzinho, ele nunca vai poder pagar, e você fez com que o dono da empresa estourasse o champanhe mais caro e bebesse às suas custas, porque ele também não vai fazer efeito nenhum para ele.
que eu quero dizer com isso? A medida coercitiva, como tudo no direito, ela tem que ser proporcional. Então não tem como botar R$ 100 para uma grande companhia, 1 milhão para... Bota menos, porque ele vai poder cumprir. Um devedor que deva 1 mês não pode ficar equiparado a um que deve 3. Porque o que deve 3 estaria com mais ofensa com a postura dele. Ele já está devendo há mais tempo. Então você não vai punir, mas você vai falar assim, então para você cumprir, eu vou usar uma medida mais drástica. Que você fique 3 meses. O outro, você fica 1 mês. Enfim, eu vejo várias incoerências. Só que tudo isso, a gente pode debater e nada vai fazer uma coisa. Dar certeza de que o credor, especialmente se for criança, receba os alimentos. Então, chegou a hora da nossa reflexão. Trazer, de repente, o fundo, que já é uma vedete na Europa, às vezes funciona até com 50%, o que é muito, se a gente pensar numa perspectiva, de outros fundos brasileiros, como o próprio FIES, a gente vai falar dele daqui a pouco, aquele fundo de financiamento estudantil, não é? FIES. Sim. Também não recebe 100%. O governo, quando ele implementa políticas públicas como essa, e o fundo, todo fundo, você pesquisa na Constituição Federal agora, a galera que está aqui, fundo é a abreviatura para fundo especial. O nome correto é fundo especial. Ele é um instrumento de gestão. Instrumento de gestão pública. É conhecida essa figura no direito administrativo. Então existem vários fundos. Tem na sua Constituição, na nossa Constituição Federal, tem na Constituição do seu estado, tem na minha, na do meu estado, e tem com certeza na lei orgânica do seu município, como tem no meu. Porque é daquelas normas de repetição obrigatória. Tem que ter fundo a nível municipal, tem que ter fundo estadual e fundo federal. O fundo lá em Portugal é federal. Eu sugiro que aqui no Brasil também seja federal. Com as seguintes vantagens. O fundo ele tem que ser criado pela Constituição, ele tem que ser criado por lei complementar. Pelo menos as regras gerais dele. Obrigatório. Entendi. Lei complementar, lembra de uma coisa? O Código Tributário Nacional é uma lei complementar. E a lei complementar, ela vem com um extra que ela pode tornar um crédito fiscal. O crédito fiscal não precisa ser crédito tributário. Tem diferença. Agora, se ela cria um crédito fiscal, fala o seguinte, o Estado brasileiro, fundo brasileiro, paga para o credor, que é a parte mais fraca, a gente vai ter resolvendo esse problema do credor. A gente já viu aqui, desde a lei regime emergencial até a situação fora do regime emergencial, como é ruim a nossa situação. A gente estaria superando essas crises para o lado do devedor, estaria fazendo o principal objetivo, que é fazer o credor receber, e ao mesmo tempo faria o quê? Por ser lei complementar, que tal se esse crédito que o Estado passa a ter agora, e é claro, ele não é um crédito alimentar, né? Não passa para ele com a mesma característica que era do titular do crédito, que era o credor, mas lembra, o Estado é que está fazendo, por lei. E lei pode fazer muita coisa. Então ele pode falar que esse crédito é um crédito de natureza fiscal ou assemelhado. O que permitiria, sabe o quê? O uso da execução fiscal. O uso da execução fiscal é uma grande vantagem, porque quem elabora as petições e quem promove a execução fiscal? A maior banca de advocacia do Brasil, que é a Procuradoria. Procuradoria dos estados, do município e da União. Então, assim, são profissionais que têm qualificados, todos nós somos, mas eles têm um aparato enorme a favor deles. Permitiria, por exemplo, inscrição endividativa. Inscrição endividativa é um instrumento de pressão que já admite na lei, né? Agora o CPC admite algo parecido, que é o protesto, que funciona muito, mas a inscrição endividativa também. Então teria isso. Já que a lei complementar, que tal botar prioridade no crédito? Como, por exemplo, pode penhorar aposentadoria, pode penhorar salário, pode ser, de repente, até em percentual superior aos 50%, que o CPC permite, porque é uma lei que está fazendo. Perceba, já que é uma lei que está fazendo, pode falar assim, fora do sistema civil, no sistema penal, se você, pai e filho, marido e mulher, enfim, credor e devedor, se conluiarem para tentar burlar o fundo, será um crime de burla ao fundo, não sei, dá o nome Entendi. com penas altas. Penalidades para que se lá no crime fraudes, mesmo, uma figura típica, fraudar, inibe. Amplia prazo prescricional, bota o prazo prescricional, o limite do Brasil. Enfim, por esses e outros motivos, eu vejo o fundo com uma, assim, no mínimo ele teria que ser estudado no Brasil. Algumas pessoas podem pensar assim, tá, em Portugal, Rafael, a pessoa recebe 50%, o fundo consegue recuperar 50%. O Brasil é muito pobre. Aí eu falo assim, tudo bem, então vamos ver o seguinte. No Brasil, o Estado brasileiro já sustenta credores de alimentos. Você sabia? Não. Não? Sustenta Então,
pela prisão, o senhor diz? Não, sustenta. O Estado brasileiro paga a pensão. O devedor de alimentos não paga e o Estado brasileiro paga. Você não sabia? Não. Estatuto do Idoso, artigo 14. Ah, tá. No Estatuto do Idoso, sim. Cabe aos pais. Não para criança, entendi. Credor de alimentos, eu falei. Cabe ao pai sustentar os filhos na Sim. infância, e aos filhos sustentarem os pais Sim. quando eles estiverem na velhice, idade, idosos, não é? É. O idoso cobra do filho dele, que já é um adulto. O filho dele não paga. O que o idoso faz? Recorre àquela lei orgânica da assistência social, chamada LOAS, e recebe o chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. E sabe como que situação? Puramente assistencial. Porque o Estado repassa, sustenta o idoso, e eu aqui não estou questionando o direito dele receber, mas o Estado não se recobra. O Estado não se subroga. Não. É assistencial totalmente, né? E ninguém critica. Ninguém que desse crítica ao fundo fala assim, não, mas vai quebrar o Brasil. Olha, então o sistema do idoso também poderia quebrar o Brasil. Convenhamos que o Estado já paga. Eu tenho uma pergunta nesse caso. Você comentou que lá na frente esse devedor de alimentos vai pedir um LOAS e vai descontar uma porcentagem. Ok. Mas aí você não vai estar tirando dele a condição de sobrevivência? Ele deve, não deve? Ele não deve? Então, mas aí... Não, ele deve, eu concordo. Eu só estou te perguntando, porque aí você vai criar uma outra situação. Não, se a gente assegurar a ele o mínimo existencial, como eu falei em Portugal. Fala assim, eu te asseguro o direito à aposentadoria. Tá. E eu vou te pagar, só que eu não vou te pagar 100%. Você vai ter tantos por cento, mas algum percentual vai ser retido para que eu possa me recobrar daquilo que, a rigor, você devia ao seu filho, ao credor de alimentos. É essa a grande inteligência que eu achei do fundo. Confesso que quando eu li, eu falei assim, não vai dar certo no Brasil. Depois eu comecei a pensar, e quando eu vi o sistema de pagamento de alimentos aos idosos, eu falei, nossa, nós já temos um que é até pior, que é assistencial puro, sem subrogação, e ninguém critica. Então, eu penso o seguinte, a gente tem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a gente tem o próprio FUNPEN, a gente tem o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o Fundo da Infância, que é o FIA, e a gente tem o FIES. O FIES não é gratuito, ele é um fundo que ele sustenta as pessoas, ele segura um dinheiro, né, um empréstimo, mas depois você tem que fazer o quê? Ir pagando. Veja que ele tenta se recobrar. E convenhamos, é grande o prejuízo do FIES. Depende em que sentido. Financeiro. A inadimplência é bem alta, né? Alta? Mas quantas pessoas se formaram no Brasil depois disso? Milhares, se não milhões de pessoas. Diria milhares, dezenas de milhares. Eu não vou entrar no mérito da qualidade disso, mas realmente muitas... Mas deu a chance de muitas pessoas estudarem. Não é? Então o governo é o governo, ele que vê o que é melhor para os cidadãos dele. Então, em resumo, eu sou totalmente favorável à implantação do fundo. Acho que a gente tinha que, no mínimo, fazer um estudo. Levar isso a sério, ver uma alternativa. Apontei aqui várias incoerências do sistema civil atual, várias incoerências do próprio uso da prisão civil impensado, como eu falei do caso do barzinho e da empresa de mineração. No mínimo, ela precisa ser analisada com muito mais detalhes, assim, vendo o critério econômico. Então, não sei se um mês deveria levar a 3. Talvez a gente tenha um uso mais racional da prisão civil, decisões fundamentadas. E, quando não, na minha opinião, ideal estudar o fundo como uma alternativa. A pessoa, como em Portugal, não deveria recorrer ao fundo direto, tipo bater as portas do fundo. Não, passaria pela justiça. A justiça... É a hora que provar que realmente não existe possibilidade. E, doutor, para não deixar passar isso, o que faz com esse crédito ou com essa dívida que ficou pendente? Não, o governo não pagaria, esse fundo não pagaria essa dívida atrasada. Pagaria uma pensão dali para frente, seria isso? Exatamente. A dívida, em primeiro lugar, acordo sem ser homologado não poderia. Teria que passar pela justiça. Então, assim, mas isso você está fomentando a judicialização. Não, quem está cobrando e prendendo também está judicializando, não tá? Então seria idem, tem que passar para a justiça para o juiz aferir a regularidade daquilo e tudo. A própria cobrança. Primeiro, concita o devedor, ou paga você. Você que está aqui, que passou por uma sentença condenatória ou fez um acordo, paga aí.
Ah, não conseguiu pagar, vou prender. Não, não prende. Aciona o fundo. Então, é obrigatório o acionamento do judiciário antes. E só dali por diante. O passado, a pessoa aqui no Brasil poderia se ver, teoricamente, com a prisão, né? Apesar de que o tempo já teria, né? Seria anterior às 3 anteriores, já não daria a prisão. Teria que se valer aos métodos comuns de cobrança, sem uso da prisão do mesmo jeito. Para trás, o 528, o 532, né? Que é a cobrança de cumprimento de sentença normal ou execução de alimentos, sem o cunho, sem a utilização da medida de prisão civil. Então eu vejo como muito favorável, no mínimo instigante para a gente estudar, pensar a viabilidade. E a grande vantagem desse fundo, perdão, que as pessoas não perceberam, é o seguinte. Você lembra quando eu falei que fundo é um instrumento de gestão que está previsto na Constituição Federal, mas ele é de repetição obrigatória na Constituição Estadual, na lei orgânica do seu município? Um município pode instituir um fundo de garantia de pagamento a alimentos no tempo da pandemia. Não tem problema, é só o vereador local pensar nisso. Precisa de dotação, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. A gente não sabe nada. Que tal já começarem a pensar nisso? O legislador estadual pode fazer. Claro, ele não vai ter algumas coisas, como elastecimento do prazo de prescrição, como eu pensei, inscrição em dívida ativa federal, execução fiscal, prioridade de penhora, mas ele pode fazer dívida estadual. Como? Fazer que aquilo é um crédito fiscal estadual. Pode inscrever na dívida fiscal estadual. Não pode se valer de uma execução fiscal a nível da União. Agora pode se valer de uma execução fiscal estadual. Sem problema. Pode fazer várias coisas a nível estadual e a nível municipal. E as pessoas não pensaram nisso. Seria muito bom. Claro que não poderia mexer em preferência de penhora, prazo prescricional, porque isso é prerrogativa do legislador federal. Mas muitas coisas poderiam ser feitas no âmbito estadual e municipal. Com a grande vantagem de o elo mais fraco, que é o credor, seja o incapaz ou não, receber o dinheiro. Com certeza, coisa que a prisão civil não dá essa certeza. Não vai dar essa certeza, com certeza. Bom, nós estamos aí com 3 minutos de live. Eu tinha um calhamaço aqui de pergunta para te fazer. Se quiser começar, vamos embora e vamos ver o que vai dar aí. Você já falou praticamente tudo. Eu acho que algumas dúvidas que eu tive ficaram já bem esclarecidas. Eu estava preocupada exatamente com essa dívida pretérita, né? Então eu falei, poxa, mas aí como é que vai fazer, né? E essa questão de ter que judicializar realmente para poder dar essa veracidade ou fazer essa prova correta, né? Uma pergunta que eu acho que não dá mais tempo, mas lá não se exime a busca de pensão dos avós. Isso acaba ficando... Ou se faz algum procedimento para verificar se algum familiar que teria obrigação legal poderia estar arcando antes de chegar nesse fundo? Hugo, eu pensaria assim, né? Eu sou altamente contra o sistema brasileiro em vários aspectos. O aprisionamento de um avô por uma dívida do filho, pois é. De pagamento. Eu já acho horrível. Agora, lá, entre ter certeza que vai receber do governo e você causar um mal-estar de você litigar no Brasil, perceba o seguinte, lá é claro que tem também. Os avós também têm o dever de pagar. Só que a certeza de receber do fundo, para que você vai... Entenda, quando você bota o dinheiro na mesa, uma série de situações acontecem. O invisível. A situação do guardião vai acabar, né? Do guardião com o não guardião fica melhor. Enfim, o afeto talvez, né, fique mais facilmente aferível ali naquela situação. Entendi. E é sempre o afeto, né? Se o afeto existe, eu acho que essas coisas, essas questões acabam sendo mais fáceis de resolver e a pessoa acaba tendo outra visão dessa obrigação que ela tem com o próprio filho. Mas aí acaba tendo as ações judiciais e esquece o afeto e deixa tudo para lá. Doutor, a gente tinha a presença aqui do nosso presidente da subseção, doutor Luiz Ribeiro, parabenizou aqui o senhor, vários presidentes da comissão. Eu queria agradecer enormemente, convidá-lo já para uma próxima, porque acho que a gente poderia estar estendendo esse debate, né? E agradecer mesmo a sua participação, o seu apoio. E queria passar para você a palavra antes que termine, tem 20 segundos. Obrigado, então. Eu resumo no obrigado. Foi uma honra estar participando com vocês disso. E espero que o pessoal debata sobre esse fundo, aceitando ou não, pelo menos
estude um pouco e leve a consideração. E tem que ler o seu artigo inteiro, viu? Inteiro. Querendo, seria uma honra. Obrigada, doutor. Me mande aquele outro artigo seu que eu vou disponibilizar para todo mundo aqui da comissão.